Tudo bem, ministro? Boa noite, ministro. Tudo bem, ministro? Joia? Tudo bem? Vamos lá? Pois não? Resultado. Olha, eu considerei o comunicado preocupante, muito preocupante, porque hoje nós divulgamos o relatório bimestral da Lei de Responsabilidade Fiscal, mostrando que as nossas projeções de janeiro estão se confirmando sobre as contas públicas. E o comunicado deixa em aberto, no momento em que a economia está retraindo e que o crédito está com problemas, sobretudo empresas, famílias, o Copom chega a sinalizar até a possibilidade de uma subida da taxa de juros, que já é hoje a mais alta do mundo. Então, obviamente que nós lemos com muita atenção, com consideração, mas nós achamos que realmente o comunicado preocupa bastante, porque a depender das futuras decisões, nós podemos inclusive comprometer o resultado fiscal, porque daqui a pouco você vai ter problemas das empresas para vender, recolher impostos. Então, nossa preocupação é essa. Obviamente que nós sempre vamos fazer chegar ao Banco Central as nossas observações, como aconteceu no primeiro comunicado. O primeiro comunicado também veio muito duro, a ata atenuou, vocês hão de se lembrar disso. Em alguns dias depois a ata veio diferente, um pouco atenuada. Tomara que isso aconteça de novo, nós esperamos que isso aconteça de novo, mas nós vamos fazer chegar ao Banco Central a nossa análise do que é mais recomendável para a economia brasileira e encontrar o equilíbrio de trajetória da dívida, da inflação, das contas públicas, do atendimento às demandas sociais. Então, esse conjunto de fatores precisam ser considerados segundo a própria lei que dá autonomia ao Banco Central, para que nós tenhamos a melhor trajetória que traga o mais bem-estar para o trabalhador, para as famílias, para as empresas e para o Estado brasileiro. Ministro, o fato de não ter apresentado o arcabouço fiscal influenciou no tom que eles usaram nesse comunicado? Eu acredito que não, porque o arcabouço pela PEC da transição estava previsto para agosto. Eu me comprometi a entregar, junto com a LDO, para o Congresso Nacional. E a divulgação estava prevista para março e ocorrerá logo depois da nossa visita à China. Então, isso não pode ter feito parte das considerações do Copom nesse momento. Nós estamos com toda a cautela, com todas as consultas recomendadas pelo presidente da República, que já foram feitas. Nós estamos com toda a cautela para entregar ao Congresso Nacional uma regra, um arcabouço fiscal consistente, não para 2 anos, mas para o médio e longo prazo do país, para dar sustentabilidade para as contas públicas e para os compromissos que o Estado tem com a sua população. Então, repito, é um comunicado preocupante porque ele abre perspectivas que não são as desejadas por nós. E eu repito, nós vamos levar o relatório bimestral da LRF para o Banco Central, mostrar que o nosso compromisso firmado em janeiro é consistente, ele está sendo realizado e, portanto, isso deve dar segurança para que nós possamos ter uma trajetória diferente, inclusive para não comprometer o resultado desejável de equilíbrio das contas públicas, porque a economia precisa estar funcionando para as contas se equilibrarem. Mas o comunicado fala da turbulência internacional nesse momento, da subida dos juros nos Estados Unidos também. É verdade. Desancoragem de expectativas de inflação, ministro. Há uma desancoragem de expectativas no longo prazo. Vou responder. O Banco Central preza pela ancoragem das tais expectativas para eventualmente reduzir os juros. Vamos lá. Como é que o senhor vê esse momento, essa falta de ancoragem de expectativas de inflação? Olha, primeira coisa, em relação à crise internacional, o Brasil está numa situação diferente dos demais países, porque a nossa inflação está muito mais controlada do que o mundo desenvolvido, só comparar com a inflação europeia, e a taxa de juros do mundo desenvolvido, apesar de ter subido, continua negativa. Ela não está positiva, enquanto a nossa taxa de juros é a maior do mundo.
Ela está hoje rodando, dependendo de como você faz a conta, está entre 6,5% e 8% a taxa de juros acima da inflação. Então, evidentemente que é diferente da situação do mundo desenvolvido, que está com uma inflação. A Europa está com uma inflação encerrada agora de 8,5%. Não é a realidade brasileira. Né? E aí, a desancoragem de expectativas, isso é muito conjuntural. Não há nada de estrutural nessa desancoragem. Se estivesse havendo alguma coisa estrutural acontecendo, nós tínhamos que ter muito mais cautela. Mas expectativa é uma coisa que se muda de um dia para o outro. Então, nós temos que olhar para os fundamentos da economia e nos perguntarmos se há algum desequilíbrio de oferta e demanda que faça prever um recrudescimento da inflação para os próximos meses. E eu penso que, nesse momento, do ponto de vista dos fundamentos da economia, eu não percebo essa tendência. Agora, expectativa, vocês conhecem o mercado. Muda de um dia para o outro. Né? Amanhã, a apresentação do arcabouço fiscal pode mudar as expectativas em relação a isso. As notícias que nós estamos dando desde o começo do ano, né, já fez refluir cenários catastróficos que foram anunciados entre dezembro e janeiro. Entre dezembro do ano passado e janeiro. Tinha economista prevendo que o dólar estaria a 6, que a taxa de juros estaria a 16, e nada disso aconteceu. Então a expectativa muda. Agora, você tem que olhar para os fundamentos e verificar se essa desancoragem ela é conjuntural ou tem um elemento estrutural, né, que gere uma preocupação de longo prazo. Né? Ministro, as entidades... podem mudar a postura da autoridade monetária em relação a isso, aos juros? Não, olha, nós vamos... E são esses os nomes que o senhor indicou? Não vou antecipar nomes, né? Eu apresentei 6 nomes para o presidente Lula e nós combinamos que na volta da China iríamos encaminhar ao Senado os nomes para sabatinas que cabe ao Senado fazer. Então eu vou cumprir rigorosamente o cronograma que o presidente Lula estabeleceu no que diz respeito à diretoria do Banco Central. Né? Farei também contato com o presidente do Senado para que esse encaminhamento formal seja feito de forma institucional, né? da forma mais protocolar possível, e nós esperamos que sejam nomes que recebam o aval do Senado Federal. Mas nós vamos cumprir exatamente o cronograma da lei da autonomia. O que a lei da autonomia prevê? Que a cada ano, 2 dos 8 diretores do Banco Central sejam substituídos, até o término do mandato, quando os 2 últimos serão substituídos. E o presidente do Banco Central que tem mandato fixo até o final do ano que vem. Então está tudo dentro do cronograma. Vai ter outra postura, o Banco Central, para essas duas indicações? Mas por quê? Eu não sabia. Ministro, o senhor falou que vai fazer chegar ao BC as preocupações do senhor. Como é que isso vai ser feito? Vai ser uma conversa com o presidente Campos Neto, com os diretores? Não, nós temos uma relação institucional que nunca se perdeu e nunca se perderá, porque nós somos órgãos de Estado. Nós temos satisfações a dar para a população, nós temos compromissos assumidos, né, de parte a parte. Né? O Banco Central tem mandato e a lei é clara a respeito dos objetivos do Banco Central. Mas os técnicos do Ministério e do Banco Central, eles têm reuniões periódicas. Isso acontece o tempo todo. O Marcos Barbosa Pinto, por exemplo, está fazendo um conjunto de medidas para melhorar o crédito no Brasil. Né? E nós devemos anunciar em abril, mandar para a Casa Civil ainda em abril, o conjunto de medidas para melhorar o ambiente de crédito. Ele faz isso em parceria com o Banco Central. Né? Então, essa relação institucional, ela não pode deixar de acontecer. E há os trâmites protocolares de fazer chegar a nossa avaliação. Secretaria de Política Econômica leva as suas considerações, Secretaria de Reformas Econômicas leva a consideração do Banco Central, e as coisas vão acontecendo. Federação das Indústrias, ministro, as indústrias e CUT, várias entidades se manifestaram no mesmo sentido de que os juros estão muito altos. Isso mostra que essa autonomia está dissociada do que pensa a sociedade? Olha, na verdade é o seguinte, eu tenho aqui uma missão que não é simples, né? Eu tenho uma institucionalidade que precisa ser respeitada. Isso aqui é o Ministério da Fazenda. Aqui nós construímos o diálogo com o Congresso, com o Supremo Tribunal Federal, com as outras instituições. Eu tenho que zelar
para que isso aconteça da melhor maneira possível. Por isso que eu digo, nós vamos fazer chegar ao Congresso, ao Banco Central, as nossas observações sobre a condução da política econômica. Eu, ainda que reconheça no comunicado o apontamento do Copom de que a Fazenda está cumprindo, né, com o calendário estabelecido em janeiro, né, de recomposição fiscal do Estado brasileiro, é uma nota que eu gostaria de registrar, mas realmente, no conjunto, o comunicado preocupa um pouco. Tá bem? Ok, gente, obrigada. Vamos da Fazenda passa a comentar sistematicamente as decisões do Copom. Isso não era uma praxe. O mercado diz que há um ruído entre a Fazenda e o Banco Central, e isso causa essa volatilidade que o senhor chama de conjuntural e tem afetado preços e expectativas. O senhor entende que esses comentários são danosos ou não? Não, se você quiser que eu não comente mais, eu não pergunta que eu não comento. Tem Não. ruído, Olha, em algum sentido, para o mercado. na verdade, não existe ruído quando existe boa-fé. Eu estou aqui de boa-fé, emitindo uma opinião que eu penso que deva ser considerada pela autoridade monetária, mas é uma opinião de uma pessoa que ocupa o Ministério da Fazenda. Então, há uma expectativa da sociedade de que que a pasta da Fazenda... Aliás, eu falo em harmonia desde a primeira entrevista que eu dei ainda em dezembro, em harmonizar as políticas monetária e fiscal. E eu vou continuar perseverando com esse objetivo. E nunca faltei com respeito com o diretor, com o funcionário, com o presidente do Banco Central. Não é esse o objetivo. O objetivo é que o diálogo seja franco e nós possamos construir saídas conjuntas para os anseios da população, que é ter crescimento com inflação baixa. Tá certo? Então, esse é o objetivo. Tá bom? Obrigada, Mendes. Valeu, obrigada.